E eu acho que se tem uma coisa que a SAF do Cruzeiro vacila dentro desse processo todo que é vivido ali nos últimos 2 anos... Nessa temporada aí, um divisor de águas pode mostrar muito o que pode acontecer no restante do ano. Então a gente vai acompanhar, vai trazer, mas o Flamengo está diante de uma pressão muito grande para 2024. O Campeonato Brasileiro apenas uma vitória, mas vale lembrar que esse time do Cruzeiro com o Seabra conseguiu uma vitória excelente contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Acho que a outra vitória anterior a essa era uma vitória gigantesca dentro do Brasileiro. E se a gente fizer um retrato, talvez, dessa temporada do Cruzeiro, a expectativa foi superada com louvor, porque o Cruzeiro é um time que hoje briga por vaga na Libertadores. Nesse momento é o 7º colocado, está fora hoje do G6, mas a gente sabe que isso pode mudar. A diferença para o 4º colocado, que é o Flamengo, é de 3 pontos. E está com uma classificação encaminhada com uma possibilidade real de final e de título na Copa Sul-Americana, vindo de um jogo fora de casa contra o Libertad, que ficou até barato 2-0. E aí não coloco muita culpa no técnico, porque as chances perdidas, os jogadores poderiam ter entregado mais. O Cruzeiro poderia ter voltado para Minas Gerais com resultado até com uma goleada. Então acho que é mais o comando. Talvez o novo comando do Cruzeiro já olhasse para o Fernando Diniz, que está no mercado depois de sair do Fluminense, já com essa ideia. Então o Seabra não tinha muita margem para oscilar, né, Renato? Eu acho que a nova gestão do Cruzeiro, né, que por acaso é do Pedro Lourenço, que estava como parte da SAF do Ronaldo, assim, mas mais uma parte de investimento e tal, e não tanto, acho, de opinião, vamos dizer assim, na questão de gestão do futebol, eles nunca tinham 100% de confiança no trabalho do Fernando Seabra. E eu acho que se tem uma coisa que a SAF do Cruzeiro vacila dentro desse processo todo que é vivido ali nos últimos 2 anos, é na gestão do futebol, nas decisões sobre o futebol, sobre quem vão ser os técnicos, sobre como vai ser a montagem de elenco, porque já é o 2º ano consecutivo. Desde que o Cruzeiro volta para a Série A, o Cruzeiro teve problemas em planejamento. Planejamento, primeiro, de um elenco curto demais para uma temporada que exigiria mais, e aí, no ano passado, passou um sufoco por conta disso. Esse ano, de novo, demorou para fazer contratações, né? Fizeram algumas contratações pontuais. O elenco não era suficiente para os objetivos que o Cruzeiro tinha nessa temporada. Aí tira o Fernando Seabra no início do ano, né? Que ele tinha comandado o Cruzeiro no final do ano passado. Tira para trazer um treinador novato de fora do país, que não conhecia o mercado brasileiro, que não conhecia a competição, né? O contexto do futebol brasileiro. E aí, de repente, assume o erro, né? Porque quando a SAF do Ronaldo coloca o Fernando Seabra de volta, eles assumem, olha, a gente deveria ter mantido o Seabra antes. E aí o que acontece? Muda a gestão da SAF. E aí muda a gestão da SAF, aí o Cruzeiro vira um outro planejamento de futebol. Vira com contratação mais cara, que não era o que tinha, né, sido planejado antes. Eu não sei se essas contratações foram todas muito bem. Não me parece que foi muito bem ajustado com a comissão técnica. E eu acho que, assim, uma coisa, não estou falando que o contratou bem, bons reforços. Mas eu acho que qualquer contratação você tem que fazer diante, né, você tem uma comissão técnica. Claro. Você tem que entender ali quais são os objetivos dessa comissão, como é o modelo de jogo dessa comissão e o que essa comissão precisa. E não sair contratando quem você acha que está bom no mercado. Então eu acho que são muitos erros na gestão do futebol. Agora, principalmente com relação à mudança da gestão da SAF, ficou ainda mais confuso. Enfim, vai vir o Fernando Diniz. Eu não acredito que o Fernando Diniz vai ser um cara que vai olhar pro Pedro Lourenço e falar, claro, o que você quer que eu faça aqui? Quem você quer que eu escale? Não é do tipo do Fernando Diniz. Totalmente diferente do Seabra. E eu acho que ele tem mais liberdade de fazer isso com o Fernando Seabra porque é um técnico jovem. E pelo que eu vi das manifestações de jogadores, os jogadores ficaram um pouco surpresos com essa decisão. Na minha concepção, o trabalho do Seabra era bom no Cruzeiro. Claro que são resultados decepcionantes desses últimos de Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que no saldo, ele tirou bastante coisa do time e ele poderia terminar o ano, talvez até com título de Sul-Americana, talvez com classificação de Libertadores, enfim. Eu acho que até nessa temporada aí, um divisor de águas pode mostrar muito o que pode acontecer no restante do ano. Então a gente vai acompanhar, vai trazer, mas o Flamengo está diante de uma pressão muito grande para 2024. Glaucia. Boa, Pedrão, beijo, meu amigo. Obrigada pelas boas-vindas. Tamo junto essa semana agitada aí do Flamengo também, com Libertadores. Pedro vai estar conosco trazendo todos os detalhes. Vamos dar uma olhadinha na briga do Flamengo por título brasileiro? Os números mostram o distanciamento do Flamengo para o líder do Brasileirão nas últimas 10 rodadas. O quanto isso foi variando nos últimos jogos, né? Das últimas 10 rodadas, e o Flamengo ficando mais afastado do líder do Brasileirão. A gente até discutia aqui enquanto o Pedro trazia as informações também, a gente ouviu o Tite. Em muitos momentos o discurso até já foi mudando, né? Não dá pra priorizar, depois tem que priorizar alguma competição, não dá pra brigar pelas 3, não dá pra brigar pelas 3, enfim. Independentemente do que o Flamengo tenha passado, a gente sabe que já teve lesão, a gente já sabe que o Tite também teve que reinventar em muitos momentos essa equipe, mas tem um plantel muito qualificado.
tem uma equipe muito forte para tentar ali se segurar e seguir brigando nas 3 frentes. Mas é inegável que também vai tendo uma oscilação e vai caindo muitas vezes o time dentro dos próprios jogos, da própria competição, de uma forma que a gente não espera desse Flamengo. Você foi pontual quando falou sobre todo esse cenário, e o que eu encaro do Tite quando ele abdica do jogo do Campeonato Brasileiro, que foi o que aconteceu, apesar do Flamengo ter feito um bom jogo, tá? Só pra ser justo, jogou melhor que o Grêmio. O Matheus Cunha falha no segundo gol ali do Grêmio, né, com o gol do Brett White. Só que o Flamengo, ele mostrou um bom jogo com bola, ele deu oportunidade pra garotada, que eu acho que poderia ter entrado antes nessa rotação, antes da corda apertar. Ele não deu tanta oportunidade para os garotos em outros momentos, e aí você acabou desgastando outros jogadores, e hoje ele tem esse problema na parte física. Eu acho que ele abdica muito no Campeonato Brasileiro. Eu não teria feito isso, porque agora o Flamengo, Glaucio, ele tem 11 pontos atrás do Botafogo. É muita coisa para você buscar um título, né? Você está priorizando as Copas, e agora de uma maneira explícita, né? Você está deixando isso de uma maneira muito clara para todo mundo. Eu acho que a situação dele é a seguinte: ele tá botando todas as fichas no jogo de quinta-feira, pra sequência dele no Flamengo, porque ele tá muito pressionado, e também pra temporada do Flamengo, porque se o Flamengo consegue uma classificação, a primeira vitória jogando no Uruguai, é uma virada de chave muito grande, né? Que, igual o Pedro Henrique Torre falou, você pode dar uma confiança muito grande até pro Campeonato Brasileiro, pra você pelo menos seguir competindo ali no topo, e pra você buscar títulos como o da Libertadores e da Copa do Brasil.